todos. Eu sou a aluna Gabriela, aluna do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. E hoje, no nosso terceiro encontro, nós teremos um bate-papo com o meliponicultor e apicultor Josué Bezerra. Aproveito para falar para vocês que a frequência já está disponível no chat e também que no final a gente vai ter o sorteio de um mel, tá? Então, agora senhor Josué, nós gostaríamos, né, que você contasse um pouco para a gente como você começou a criar abelhas, se você trabalha com apicultura e meliponicultura, né? Quantas caixas e quantas espécies o senhor tem? Se você faz parte de alguma associação e também contar um pouco sobre a atividade comercial, que é a confecção e venda de caixas, né? E a venda de enxames e também do mel. Olá, boa noite, Gabriela, boa noite a todos. Como você já falou, meu nome é Josué, eu moro aqui em Palmas, né? Trabalho com abelhas desde 2019, né? Abelhas sem ferrão, desde 2019. Em 2020, eu iniciei também trabalhando com abelha com ferrão, abelha Apis mellifera. O motivo do meu início a trabalhar com abelha sem ferrão foi em função de um pomar, né? Há algum tempo eu tenho uma chácara ali no município de Aparecida e ela é improdutiva, né? E eu tinha lá só um pomar que eu passava os finais de semana cuidando desse pomar. Lá eu cultivo cupuaçu e algumas outras frutíferas lá. E, e observando sobre a polinização da flor do cupuaçu, né? Aí fui pesquisar por que o índice de carga do cupuaçu é baixo. Né? Aí tem uns fatores que é relacionado à genética, né? O cruzamento de raças e também a polinização, né? A polinização. E aí, quando eu fui tratar sobre essa questão da polinização, a abelha que faz a polinização do cupu, além da formiga, tem uma abelha que, na época, foi estranho para mim, é tal de lambiolhos, né? Que é bem pequena, porque o órgão sexual feminino da flor do cupuaçu, ele tem um funil. E aí só a abelha pequena consegue passar por esse, vamos dizer assim, por esse túnel. E aí eu fui pesquisar sobre a abelha, aí, intenção de criar abelha, aí eu conversando com meu primo, que mora aqui próximo também, ele tem umas abelhas lá na chácara dele. Aí eu falei para ele dessa situação, ele disse, não, eu não tenho lambiolhos, mas eu tenho um ouriçu amarelo, eu vou te dar uma. Aí foi só o suficiente para eu iniciar na meliponicultura, né? Aí, na chácara estava, como até hoje não mora ninguém, eu fiquei desconfiado de alguém poder levar minha abelha. Eu trouxe ela aqui para Palmas, né? Eu trouxe elas para Palmas, e aí, isso 2019, eu trouxe elas para cá em fevereiro de 2020. Eu fui trabalhar a questão de manejo para multiplicação, né? E aí, eu estudando sobre o assunto, vi o mercado de produção de colônias, né? Para fornecer colônias. Aí eu disse, não, então vou esquecer o produto da abelha, o mel, e vou focar em produzir colônias para venda. Aí consegui outras abelhas. As minhas abelhas, elas vieram fruto de doação, essa única que foi a doação, outra foi um sorteio, e as demais eu busquei em leirão, né? Então, eu digo assim, as minhas abelhas eu busquei na fila da morte, né? Leirão desses projetos de desmatamento, né? Aí a gente partiu para cima para resgatar a abelha lá, né? E fomos multiplicando também aqueles enxames. Hoje eu tenho uruçu amarela, que foi a inicial, que eu sou apegado muito a ela, eu tenho as 30 colônias, né, de uruçu amarelo, né? E da uruçu cinza, que é a tiúba, tem algumas, eu acho que essas são poucas, acho que 8, de 8 a 10 colônias. Aí tem as derivadas lá, que é como é que é? As trigonas, que são as pretinhas pequenas.
Essas eu não sei a quantidade que eu tenho, mas tem algumas lá. Eu acho que umas 20 por aí eu tenho. Porque essas abelhas a gente não trabalha com multiplicação de colônias delas. Até porque a ideia é só salvar, né? Salvá-las da leira lá do fogo e instalar nos apiários, ou nos meliponários lá na chácara, né? Porque o ambiente lá é bem conservado, então suporta bastante abelha. Lá eu crio tanto elas como abelhas sem ferrão, né? Ou com ferrão. E então foi isso. Aí, como, igual eu falei, a chácara era improdutiva e eu precisava ter renda, né? Ah, tá. Só dando uma pausa aí, deixa eu continuar a história das abelhas sem ferrão. Trouxe aqui para Palmas as abelhas e fiquei dioturnamente cuidando delas aqui. Aí já tinha bastante. Aí quando foi o ano passado, 2023, diante de uma situação aqui de morte, eu tive problemas sérios aqui em relação a isso. Eu fiquei até um pouco chateado assim pela situação, porque a questão do fumacê e a questão do nim indiano, que é uma árvore que, segundo as pesquisas, eu não sei, eu não conheço nenhuma pesquisa, mas assim, que fez esse estudo mais aprofundadamente, aprofundadamente, mas o que relatam é que o ninho indiano ele causa mortandade nas abelhas pequenas, nas crias, lá nos discos ainda antes de nascer. E aí eu via que aqui na minha quadra é cheio de ninho indiano. Ela, desculpe Pode interromper, falar. ela tem uma propriedade, ela é um inseticida, ela mata os insetos. Eu também não lembro agora se é uma propriedade nas flores, mas é isso. Pode Sim, continuar, seu Jesus. ok. Então, como inseticida, a folha dela o pessoal processa para fazer esse trabalho de mata de bicho, de chifre do gado na roça, essas coisas todas. Aí tem essa grande discussão, que eu não sei se a Vanessa tem alguma pesquisa para. Eu nunca consegui na internet nenhum estudo que realmente confirma que o pólen do ninho indiano ele é prejudicial. O que entendem por aí a maioria dos meliponicultores é que é sim prejudicial e eu tenho grande suspeita, só que coincidiu muito naquele período do fumacê aqui na cidade com a floração do ninho indiano. É certo que eu perdi algumas colônias. O ano passado, 2023, eu perdi de urso amarelo 6 colônias, assim, muito rapidamente, né? Foi quando eu resolvi levá-las todas para a chácara. Lá ficou um pouco mais complicada a questão do manejo, porque eu só tenho tempo final de semana. Aí já tem aqueles trabalhos de manutenção de chácara, que é o tempo todo. Aquilo não para, né? Então, eu tive uma certa dificuldade porque eu tenho que dividir meu tempo com os afazeres da chácara e manutenção dos apiários e meliponários, né? E eu, às vezes, eu me sinto pouco para dar conta de tudo, mas a batalha é grande e a gente tem trazido, e esse ano eu estou com uma expectativa muito grande de dobrar essa quantidade esse ano. Inclusive, estou preparado, assim, em termos de caixa, para multiplicar todas as colônias. Então, a pergunta com relação à quantidade é isso mesmo. Urso amarelo, umas 30, urso, urso cinza, que é a tiúba, umas 10 e mais umas 20 de tubibrabo, né? Dessas abelhas que eu ainda não vendi enxames com relação a faturamento. Nunca vendi enxames, nunca vendi produtos da abelhas melíponas. Né? Até hoje não vendi, mas tem planos, né? Inclusive eu estou aumentando elas para eu começar a vender enxames. Né? Quando eu tiver mais estruturado, eu acho que a partir desse ano, se eu conseguir dobrar a quantidade lá, eu vou ter números de matrizes que eu consiga oferecer ao mercado alguma quantidade de colônias, né? Então é isso com relação a abelhas melíponas. Eu não estou ainda tendo renda, né? Tendo renda sim, o produto dela, mas eu vendo caixa, né? Essas coisas eu vendo já, faz parte da atividade.
E, como eu falei, em 2019 eu iniciei trabalhando com apicultura, justamente para cobrir despesa da chácara, porque ela, né, tem despesa. Então, eu digo, para eu ter essas abelhas lá agora, minha frequência vai ser maior de idas lá. Eu vou ter que trabalhar também com a apis, porque a abelha apis ela te dá um retorno mais rápido, né? Apesar de ser mais perigoso, igual muita gente pensa, e de fato é um pouco perigoso, né? Trabalhar com a abelha apis, e exige mais a aptidão física, e outras coisas mais aí que a gente trabalha com isso e sabe que tem que ter saúde, né, para trabalhar com elas. Tá? Com elas eu iniciei em 2019, já no ano seguinte já comecei a ter retorno, né, com vendas de mel, né? Então, criar abelha, ela é uma atividade, vamos dizer assim, lucrativa, porque eu peguei uma propriedade que não estava me dando renda nenhuma, né? E hoje eu estou tendo, pelo menos, a condição de me locomover para lá, tirando o recurso dali. Isso financeiramente. Aí, quando você começa a trabalhar com abelha, tem outras questões que envolvem, não tem valor, né? Que é a questão da consciência ambiental, né? Quando a gente começa a trabalhar com insetos, tipo abelha, a gente pensa as coisas de outra forma. Em vez de você pensar em desmatar uma área para plantar pasto para criar uma vaca, ela vai te exigir tempo, dedicação o tempo todo. A abelha, você vai querer plantar árvores, você vai querer preservar suas reservas lá em volta da sua propriedade. Então é isso. Com relação à abelha melíponas, eu só tenho entradas de venda de caixa vazia, né? Não é a colônia. Mas a minha intenção é vender colônias, né? Eu acredito que a partir de novembro já tem alguma coisa disponível para venda, né? Que é onde termina a safra, e a gente vai ter alguma coisa aí para venda. Mas a abelha Apis mellifera eu já tenho condições de me manter lá na chácara com essa atividade. A apicultura e meliponicultura não é a única fonte de renda minha, né? É uma renda para eu ter essa renda, eu disponho dos meus feriados e finais de semana. O que acontece com a maioria dos apicultores e meliponicultores, não tem dedicação exclusiva. A maioria é assim, tá? Porque é uma atividade que ela tem um retorno que, às vezes, não é tão grande e você consegue levar essa atividade junto com outra do cotidiano, né? Então, basicamente isso. Não sei se eu consegui, com essas palavras, responder a todas as perguntas, né? Eu vou dar uma olhada aqui. Mas aí eu estou à disposição. O que vocês quiserem saber mais, alguma coisa, vocês podem perguntar e ficarem à vontade. Pessoal, hoje a nossa dinâmica vai ser um bate-papo com o meliponicultor, com o Josué, que é aqui de Palmas. Vi que já tem alguma pergunta, ainda mais se ela for. Não, não é uma afirmação do Tiago, sobre a questão das abelhas ser defensivas, né? Ainda mais se ela for africanizada. Essa afirmação é em relação a quem, Tiago? A questão de que elas são defensivas, né? Ainda mais se ela for africanizada. Uhum, a apis, as africanas são as mais defensivas, né? Mais do que as de origem totalmente europeia. Sim. Então, assim, vocês ficam livres, estão livres, ficam à vontade, né, para fazer perguntas. Então, eu vou começar aqui em relação. Você iniciou, Josué, falando sobre que você pesquisou, né? Você começou o seu trabalho por causa do cupuaçu, né? Que você queria fazer lá a polinização, cultivo, e aí você descobriu que era lambiólios. Você Justamente. tem você tem caixa, você cria lambiólios? Que a lambiólias é uma abelha minúscula, ou não? Não. A abelha menor que eu tenho é a jataí.
Infelizmente, até hoje, eu nunca consegui uma lambiolhos, né? Até hoje eu não consegui ainda. Ah, mas ela é difícil para criar. Eu acho que aqui eu nem sei quem. Acho que José Newton talvez tenha, né? Mas ela é, acredito que seja mais rara para conseguir mantê-las em caixa. Tiago, eu li em algum lugar que as europeias são menos defensivas, sim, por conta do ambiente que elas viveram. Eu não sei te afirmar qual é a causa, você sabe, Josué? Eu sei que elas são menos defensivas. Tanto que algumas postagens de artistas aí, como da Angelina Jolie com o corpo coberto de abelhas, é com europeias. Pode falar, Josué. Eu estou vendo a mensagem aqui que eu estou barbeirando aqui. Deixa eu ver. Mas pode Li deixar em que eu vou algum passando lugar. aqui. Ah, agora eu vi que as europeias são menos defensivas por conta do ambiente que elas viveram. Eu fico devendo, até porque eu penso que a genética é levada para isso, né? Igual a gente tem hoje a abelha sem ferrão, por exemplo, a tubi bravo, né? Que é uma abelha que ela é Uhum. extremamente defensiva. Apesar dela não ter ferrão, ela belisca bastante. É dela, é nativo dela, né? Assim como eu penso que a africanizada também, não sei se é relacionado, ela é de uma Ambiente outra, também, o ambiente é uma influencia. subespécie. A abelha africanizada é uma subespécie, né? Então, eu tenho já investido algumas vezes em trazer abelhas europeias para o meu apiário lá. Inclusive, eu já comprei algumas colônias, algumas rainhas de abelhas europeias e coloquei lá, mas eu nunca tive assim sucesso com isso. Porque o que acontece? A abelha europeia, ela é uma abelha mais tranquila, inclusive para enxameação, tá? Então, enquanto a abelha africanizada, ela enxameia mais, e tem outro fator. A abelha macho da abelha europeia é uma abelha grande, entendeu? E da africanizada, ela é menor. Então, no voo nupcial, aquela abelha menor, ela sai em vantagem diante da europeia, porque ela é mais lenta, né? Então, como esse encontro nupcial ele é feito no ar, a abelha europeia sai em desvantagem, inclusive para perpetuar, assim, vamos dizer assim, aquela genética, né? Então, a gente coloca uma rainha que vem do sul do Brasil, por exemplo, em uma colônia, em uma região que tem muita abelha apis mellifera das africanizadas. O que acontece? Com o tempo, aquela colônia, aquela caixa ali, ela vai ficar alterada, né? Aquela rainha, por algum motivo, ou ela enxameia, ou ela morre, ou ela é colocada para fora de alguma forma, enfim. Quando vem a filha dela, já vem com o mesmo instinto das africanizadas. Então, elas se cruzam. Dá uma melhorada? Dá sim, mas ela não passa a ser uma abelha dócil igual aquela que a gente recebeu no início, tá? Então, no Brasil, aqui na nossa região, devido ao clima ser muito parecido com o clima da África, a abelha africanizada ela se deu muito bem, né? Em compensação, a europeia já sai perdendo isso aí. Muito bem. Em relação, você disse, você usou o termo enxamear, que tem alguns, os alunos aqui, a maioria são iniciantes, quando ele fala enxamear, é quando o parte do enxame ele se divide e vai embora, né, Josué? É isso aí, né? Justamente. Isso, isso acontece Isso acontece para perpetuação da espécie, né? Isso é natural. Na natureza, elas fazem isso também. Nas nossas caixas, nas minhas caixas de abelha sem ferrão, dificilmente há alguma enxameação, porque eu tenho o controle de divisão, né? Então, uma divisão que eu faço, que é pegar uma colônia e transformar ela em duas, divide, mas multiplica. Se pegar uma colônia e multiplicá-la em duas, e transformá-la em duas, é um processo que na natureza elas fazem com frequência, né? As abelhas, tanto a abelha apis mellifera como
as sem ferrão. A diferença é que nas apis mellifera, a rainha sai da casa, né? E, enquanto isso, nas abelhas sem ferrão, a rainha permanece na casa, porque ela não levanta voo mais depois do que ela faz o encontro nupcial, que ela estende o abdômen, ela não voa mais. Muito bem. Josué, você falou que está com 30 enxame de urussus amarela, 10, são bastante abelhas, né? No caso, na zona urbana, em Palmas, você tem quantos enxames? Vanessa, de urso amarelo não tem mais nenhum, porque justo como foram eles que mais Ah, foram penalizados, eu transportei tudo lá para a chácara. E aqui eu tenho 4 tiúbas só, um jataí e um tubi-manso. E esses eu estou levando agora, ainda em maio, vou levar também para a chácara. Tá? Aqui eu realmente eu vou desativar completamente a criação de abelha aqui no quintal. pessoal, o que o Josué ele informou aí no início, porque assim, quem for criar abelha em casa, depois a gente vai passar assim, nós vamos ter um encontro falando sobre isso. Então, a primeira coisa tem que ter comida para elas, né? Tem que ter plantas. Justamente. E, e aí também depende do ambiente. No caso, na zona urbana, uma das dificuldades é quando começa nessa época que aumenta muitos casos de mosquito da dengue, e aí eles começam a jogar o fumacê. Então, esse veneno acaba matando as abelhas também. Então, isso que é uma das dificuldades de criar abelhas sem ferrão na zona urbana, certo? No caso dessas abelhas que você tem, você disse que algumas foi doação e outras você capturou em áreas de desmatamento. Sim. Teve alguma que você conseguiu, que foi que nós discutimos no encontro passado, teve alguma que você conseguiu capturar com iscas? Vanessa, Das abelhas, assim? Pode ser tanto abelha sem ferrão como com ferrão. é assim, no início eu comecei falando de abelha sem ferrão. Eu instalei algumas iscas, né? Mas não tive sucesso com as iscas, porque eu fiz essas iscas em garrafas PET. E algumas pegaram abelhas. Só abrindo um parentezinho aqui, que alguns erros são fundamentais para não dar certo o negócio, né? E a gente, quando inicia nessa atividade, a gente tem um problema sério, sério mesmo. Sabe o que é? Ansiedade. Eu não sei se todo mundo é ansioso, mas eu tenho um problema de ansiedade enorme. E nessas iscas que eu espalhei, a primeira foi culpa minha não ter prosperado, né? Por quê? Eu não esperei o tempo certo para transportar ela para a caixa. Então, de uma abelha trigona, né, que é uma tubi-manso. E com isso ela não prosperou, né? Aí, com ela não prosperar e eu constatar o que era o problema, eu passei a deixar as iscas lá, pegava a abelha e continuava deixando lá. Só que é assim, quando chega em setembro, a nossa temperatura, eu não sei, em Dianópolis, tem uma conversa aqui de Dianópolis, acho que a maioria é de Dianópolis, né? Dos alunos, a maioria é de lá, não é? Então, Eu nem sei, eu tenho que verificar porque o público aqui está bem diverso. A gente tá. tem alunos de Higienópolis, Novo Jardim, eu sei que a maioria aqui é de Higienópolis, Aham. Novo Jardim, cadê? Bom que vocês se manifestam aí. Tem quem mais? Tá aí, Ó, Rio da Conceição, tem alguém? Bom que eles dão sinal de vida aí, vai que eles. estão muito caladinhos. A Tem maioria, alguém do Rio? Ah, pode falar, Josué. a turma fala que em Dianópolis é frio, né? É uma cidade bem bastante diferente de Palmas. Mas o fato é que, como a nossa região é muito quente, a garrafa é PET, ela aquece muito, né? E quando eu fui em Dianópolis, tá? E quando eu fui olhar as iscas, o que aconteceu? A cera tinha derretido, aconteceu alguma coisa lá. Enfim, resumindo a história, eu não tive sucesso com as minhas iscas, né? Então, como eu falei no início, foi uma investida que eu dei com relação à isca, mas não tive sucesso. Uma que eu
por falta de experiência, não armei as iscas no lugar certo, né? Então, eu pensava que a abelha gostava de mata, matona lá, e armava isca lá. Só que a abelha, ela não, ela passa na mata no alto, né? Porque tem muitos predadores. Se você for observar depois, na mata tem muita teia de aranha, né? Tecida ali. Então, as abelhas, elas preferem não entrar naqueles ambientes. Você tem que colocar na boca da mata. Isso que você tem que colocar na entrada de mata, numa árvore solta no meio do pasto, por exemplo, você coloca lá. Aí a chance de captura é maior. Agora, se você enfiar numa mata e colocar uma isca, não, uma árvore grossa lá no meio da mata, dificilmente a abelha passa por ali, né? E as experiências que eu tive foi essa. Se eu colocar dentro da mata, o macaco mexia com ela, mas a abelha não ia lá, né? Josué, só respondendo aí sua pergunta, alguns alunos responderam. Então, a gente tem aluno aqui em Indianópolis, acho que tem uma grande quantidade de Novo Jardim, tem Palmas, alunos da professora Andréia, Uhum. Almas, Chapada, Almas, Natividade, Chapada de Natividade, acho que eu não esqueci, e Rio da Conceição, Porto Alegre, é bem Muito bem. diverso. Agora, essa É o questão Porto das Alegre que está ilhas. seco, né? Oi? É o Porto Porto Alegre Alegre que. Sim, o também. Porto Alegre que tá seco aí, graças a Deus. Porto Alegre do Tocantins. Essa questão das iscas é bem interessante. Então, vocês aí, ó, que têm interesse em capturar abelhas de um modo mais barato, né? Tem que ver essas questões na hora de colocar as iscas. A minha mesma, a única vez que eu coloquei isca, eu só capturei formiga. Então, essa questão do local, né? Isso também, isso influencia bastante. E Sim, você sim. fez, as suas iscas são todas de garrafa PET, o que você fez para capturar as abelhas? As que eu fiz, sim. Agora, incrível. Agora que eu fiz assim, este ano já, na época de chuva e tudo, eu coloquei uma dessas abelhas que morreram aqui em Palmas, eu peguei a caixa, limpei toda e coloquei lá em volta do meliponário lá na chácara. Aí eu voltei um dia desse lá, tinha uma abelha morando, uma abelha, não das minhas, é uma abelha que eu nem tenho lá. É a tal de Iraí, uma abelhinha. Ela é muito quietinha, né, na dela. E ela tá morando numa caixona enorme, que era de urso amarelo. Ela tá lá morando. Aí eu achei interessante esse detalhe aí. Porque eu nem esperava, eu pensava que fossem chamar alguma das minhas ali e entrasse naquela caixa, né? Por isso que eu coloquei lá. Mas não deu certo, caiu uma Iraí. Tem um aluno perguntando, ele disse que tem vontade de criar abelhas, mas ele mora em kitnet e provavelmente meus vizinhos utilizam Baygon. Será que tem risco de prejudicar meu meliponário? O que que tu acha? Geralmente as abelhas, geralmente Baygon é à noite. Se jogar à noite, acredito que não, né? O que que você acha, Josué? Porque à Luana, noite elas são todas quietinhas. Luana, eu tô com um certo Ana, receio. quem perguntou foi o Tiago. Ô, Thiago, tudo beleza? Meu amigo, tá ali, professor. Professora. Eu sou mais aluno do que professor, mas tudo bem. Tem que ter um ambiente, né? Em primeiro lugar, para criar abelha, a primeira dica se equivale aqui, é estudar sobre o assunto, né? O primeiro passo é você estudar sobre o assunto, para não cometer alguns erros que a gente já cometeu, né? Tipo esse que eu falei aí da transferência de uma abelha antes da hora, né? Como outros que a gente vê colegas cometendo e a gente fica assim, né, olhando e vendo aquilo ali, que parece mais um dano que ele está causando à natureza, né, do que um benefício, né. Às vezes você observa algumas atitudes que não confere assim uma pessoa que tem um espírito voltado para a preservação da espécie ou do meio ambiente, né. Então, primeiro passo, tem que ter um ambiente. A abelha não gosta de sol, ela não gosta de. O ambiente tem que ser bem próprio para ela, o mais próximo possível do ambiente, do habitat natural dela, né? Então, o calor em excesso
não funciona, não dá certo. As minhas experiências aqui, eu não sei por quê, mas as urussus amarela aqui em Palmas, eu tinha, a caixa era seca, parece que não tinha umidade dentro da caixa, e ela é uma abelha de ambiente úmido, tá? A tiúba dá certo aqui em Palmas, né? A minha experiência foi essa. A tiúba dá muito certo aqui em Palmas, inclusive eu tenho 4 aqui que elas estão super bem, né? E, inclusive, esse ano eu não alimentei elas até agora. Aqui em Palmas eu não alimentei. Eu vou lá, tem reserva de alimento bastante lá. Já o urso amarelo, a gente olhava por dentro, parece que a cera estava seca, né? A cera estava seca, a entrada estava, assim, com aquela aparência ruim, né? Então, isso é reflexo do ambiente, né? Tentei preparar o ambiente o melhor possível aqui. Meu terreno é muito sombreado, é muito... coloquei cobertura de telha com, como é que diz, com isopor para diminuir. Mas o calor não vem de cima, o calor ele vem de tudo que é lado aqui em Palmas, não tem esse negócio não. Setembro é horrível. Botei água, porque na cidade, além do Baigon que ele falou, tem aquele vizinho que tem uma piscina e que é o urso amarelo vai lá, e ela é muito parecida com a abelha de ferrão, né? Então tem um spray da morte, o cara bate lá na beira da piscina, bateu o spray da morte naquela abelha, ela vai para a colônia e lá se acaba. Eu tenho um amigo que o ano atrasado ele perdeu uma abelha no mês de setembro aqui, do nada, abelha completamente saudável. Um dia ele foi olhar, tá todas mortas dentro, né? A abelha urso amarela. Então eu julgo que é um negócio desse, porque que outra coisa não pode, da hora para outra, assim. Eu acho que tem uma coisa também que mata muito, que acaba matando as abelhas, é aquele veneno que joga no mato. Às vezes não quer, o mato do quintal está crescendo, né? Aí o pessoal fica jogando aquele veneno para não crescer. Então aquilo ali também acaba matando as abelhas. Qual é o veneno que utiliza? É o Vandap, Aqui né? Para matar vegetal. é isso. Então isso aí também acaba matando, porque elas vão lá naquelas plantinhas rasteiras e aí Uhum. acaba se contaminando. Agora, baigome eu acho um pouquinho mais complicado se jogar à noite, porque geralmente à noite elas estão na casa, né? Mas se jogar durante o dia, às vezes pode É, contaminar e elas levam para a colmeia. posso afirmar que as dificuldades são dobradas criar abelha na cidade, justamente por esse motivo. Aí a pessoa contrata uma empresa de detetização do seu lado ali e manda lá. Tá complicado criar abelha, porque nós, seres humanos, caçamos uma forma de resolver nosso problema, né? E às vezes É, resolver esse problema é com veneno. o Tiago está perguntando qual é Depois eu vou fazer a sua pergunta aí, amigo. Ele está perguntando quais abelhas você recomenda para começar a criar, para iniciantes. E quais dicas você dá para capturar essas espécies? Assim, eu estou querendo começar com a Prismilita varia. Eu achei elas muito interessantes, né? São mais rústicas. Quais dicas você dá para capturar essas espécies? Então, são É, duas perguntas, né? Qual espécie hum. começar e como capturar? Primeiro, eu sou analfabeto com relação a nome de abelha, nome científico, viu? Pode falar o nome popular, é que a maioria dos alunos É conhece porque eu pelo não estou nome conseguindo popular. interpretar o nome que ele falou cientificamente aí. Ah, eu Abelha te falo qual é. É a marmelada. marmelada, Ah, também, marmelada, aí eu conheço. também conhecida como a Manel de Abreu. Manel de Abreu, justamente. A Manel de Abreu, ela é uma abelha extremamente rústica, né? Aí, ninguém discute essa situação. Tem uma árvore caída lá em cima da serra, perto da minha chácara, que tem 3 nela. E eu não estou com tempo de tirar, essa árvore está seca. E elas estão lá de boa, tranquilamente, no meio do sol, de manhã até a noite. Né? E elas estão lá. É uma abelha boa, porque é resistente. Em contrapartida, eu tenho dificuldade com elas, inclusive já tive lá na chácara uma, que praticamente toda vez que eu ia lá tinha o tal da abelha limão atacando. Então ela vamos dizer assim, é presa fácil da abelha limão. Aí eu
como eu tenho abelha-limão lá em volta da chácara, eu não levo para lá de jeito nenhum. É levar e ela se acabar por lá. Né? Eu tenho uma colônia lá. Eu não sei até quando ela vai ficar, mas eu estou querendo que ela um dia suma de lá. Então, Ah, geralmente a gente recomenda para iniciar a abelha jataí e a abelha marmelada. Como tem essa questão da abelha limão, então acho que o que sobra é a abelha jataí, não é? Para iniciar, que são mais rústicas, elas se viram mais sozinhas. Seria isso a dica? essas pequeninas são todas complicadas com relação à abelha limão, né? Aqui em casa, aqui em Palmas, eu uma vez trouxe um tronco de um gradeado, um arado que tinha lá perto, trouxe, coloquei aqui. Aí, um belo dia eu saí ali, estava todo preto de abelha aqui. A abelha limão também lá, saqueou, acabou com essa jataí que eu trouxe para cá, né? Então, são as melhores. Eu indico, mas tem esses problemas, porque às vezes a gente fala uma coisa e dá errado lá na frente e a pessoa fica, poxa, né? São boas para criar essas duas, muito fácil, não tem problema com calor. A marmelada, por exemplo, ela pode botar no sol, ela não se importa, não. Agora tem esse lado negativo, né? A meu ver, uma abelha que ela não. Dificilmente a abelha limão chega perto, e que é uma abelha muito rústica, é a tiúba. Essa abelha ela é muito boa. Assim, pela experiência que eu estou tendo aqui em Palmas, porque. E eu tenho outro vizinho que cria, que é o seu Pedro Arruda, Vanessa, não sei se você conhece. É um espetáculo as abelhas do seu Pedro ali, porque ele fica ao lado de uma reserva, né? Então, é um fato que a gente tem que observar, essa questão de reserva, próximo aonde a gente quer colocar. A gente não pode manter a abelha na base do xarope o tempo todo, né? Ela tem que buscar na natureza e, se não tiver, elas não vão desenvolver, né? Então, o ambiente é fundamental. E a abelha que eu Então, indico é a abelha tiúba. Ela é boa. certo. Certo, então aí você tem três indicações, né? Então, resumindo, tem a jataí, a marmelada e a tiúba. Sim, Só que aí, no caso, tem que manter os enxames fortes, que geralmente quando eles estão fortes, eles resistem, né, à abelha limão. eu acho. Aqui, que é uma abelha que ela vem e ataca, né? Saqueia. Aqui na minha casa mesmo, eu só tenho jataí e marmelada. Já vou te passar a palavra, Vitória. Aí o que que aconteceu? A marmelada, como elas estavam mais fracas, foi o que você disse, elas sofreram um ataque da abelha limão. Agora já tá aí, mesmo ela sendo menorzinha, quando as abelhas limão vieram atacar, elas resistiram, elas foram lá e cortar, se defenderam, né? Colocaram as limão para correr. É, Então é isso. A Emily perguntou onde que vende abelhas. Você quer falar mais alguma coisa, Josué? A gente olha, pode ir. hoje tá tendo agrotins, tem gente vendendo colônias lá, né? É uma boa dica. Eu, infelizmente, eu não vou poder atender agora, porque eu tenho essa meta, que é formar essa base para eu poder ter com frequência, né, constante, colônia. Mas eu acredito que em novembro, se tudo der igual eu estou pensando, teremos algumas, porque as que eu for dividir esse ano, todas elas eu vou vender, mas para eu dividir elas agora em junho, eu não posso dividir e gerou rainha e entregar, né? Eu tenho que deixar elas se estruturar bem para poder repassar essas abelhas, tá certo? Mas lá na Agrotins eu conheci o Vandro lá, eu já conhecia, conversei com ele lá, e está tendo colônias para vender, tá bom? E, Emily, dependendo do seu interesse, você pode entrar em contato, que a gente conhece, tem o Vandro e tem outros apicultores, o José Neuto que falou com vocês na semana passada. A gente pode te indicar alguns meliponicultores que vendem os enxames. Mais alguma pergunta para o Josué? Josué, no caso, o mel que você produz, você produziu quanto de mel esse ano? Ou o ano, desculpa, no ano anterior, com a abelha Apis? Certo. Eu vou contar a história. Como eu falei, em 2020 eu iniciei. A minha, a minha meta era ter 10 colônias,
né, de abelhas com ferrão. Consegui 8, né? Dessas 8, eu consegui tirar 34 quilos de mel em 2020, né? E a perseguição ao objetivo continuou em 2021, aí já subiu para... Meu Deus, agora me deu um branco aqui. Eu tenho isso na cabeça, mas agora eu não estou lembrando, 2021. Não, agora eu não lembro o número, não. Eu sou ruim para ficar, mas eu tinha esses números. Aí, em 2022, eu consegui 212 quilos, né? Aí eu já tinha mais, eu acho que eu tinha umas 16 colônias. Aí eu consegui essa quantidade, né? 212 quilos. Aí, quando foi o ano passado, 2023, eu cheguei na casa dos 600 quilos. Isso com 22 colônias, né? Eu acho, assim, que a minha meta era 800, né? 800 quilos. Mas eu não consegui. Porque eu tenho um cronograma anual que é desde a preparação dessas colônias, né? A época certinha que eu tenho que deixar elas preparadas para a produção e a época que eu faço colheita, né? Eu faço colheita geralmente do dia 1º ao dia 7 de agosto de cada ano, eu faço a primeira colheita, devolvo meu gueira para lá e quando é final de outubro eu faço a segunda colheita. O ano passado, na primeira colheita, que geralmente nos anos anteriores, no histórico meu, a minha primeira colheita era menor, né? O ano passado, a minha primeira colheita foi 420 quilos, entendeu? Aí, a segunda, o ano passado, foi menor, porque teve uma chuva no mês de setembro, ou em 30 de agosto, que ela comprometeu toda a nossa, assim, o nosso planejado, né? Porque choveu, a natureza responde. Aquelas árvores que estavam brotando, botando flores por causa do estresse hídrico, ela sentiu a presença da chuva, a terra ficou úmida, ela, como é que diz? Evitou a questão de florir, né? E aquela vegetação rasteira ainda não nasceu para ter flor, então acabou, né? A produção foi basicamente a do mês de agosto, tá certo? Uma informação importante é essa, porque para você trabalhar com abelha, você tem que entender da atividade, você tem que entender do meio ambiente, porque não adianta nada você organizar suas colônias, crescer suas colônias na época errada, né? Você vai ter só uma despesa, porque se você crescer a colônia, deixar ela pronta, trocar cera e tudo no mês de, vamos dizer, mês de fevereiro, ela vai ficar de fevereiro, no meu caso aqui, até junho, porque a flor minha aqui, que realmente traz produção, começa em junho, que é a flor do piqui, né? E de outras mais, do breu branco, essas coisas. Mas, então, então a minha programação é deixar elas prontas em 1º de junho, porque aí de 1º a 15 de junho, elas estão preparadíssimas para o campo, entendeu? Entendi. A gente segue todo um calendário, né? Tem todo um Sim. calendário. A Rosana está perguntando quanto que custa um enxame. Um enxame de. Então, já que ela não especificou, você sabe me dizer quanto que custa um enxame de abelha? Vamos começar, abelhas sem ferrão. Você lembra alguns valores? Hoje mesmo eu tive conversando com um vendedor lá na Jataí, né, que ela falou aí. A abelha já está aí. Aí eu já Ah, eu não sei quanto está uma colônia a de abelha Jataí. Jataí tá uns 300 e pouco. Na época que eu comprei meu primeiro enxame, eu comprei 2 enxames por 450. Mas agora já aumentou bastante, então agora já tá uns 300 e pouco. Por isso que vale a pena. Então eu falo sempre para os estudantes, né, que é uma área que dá para investir, porque se você faz caixa, vende só a caixa, né, Josué? Quanto você está vendendo uma caixa As minhas caixas, de abelhas? eu falo para todo mundo, minhas caixas estão caras para comprar e baratas para vender. Eu estou cobrando 120 só na caixa, né?
Ela vem A com... sua caixa é de, desculpa, perdão, é de melípono ou Ela de vai... jataí? não, é de melípona, vai encaixar ali a uruçu, tiúba, as que eu uso, né? Na verdade, eu comprei uma madeira e essa madeira rendeu muito, além do que eu vou usar este ano. Aí eu vou colocar para venda, eu vou colocar para venda essas caixas aí. Aí quando eu fui colocar no papel, desde porque era de um colega que tem uma fazenda lá em Poeiras e ele vendeu essa fazenda e o cara desmatou. Aí ele arrumou um cara para tirar de motosserra essa madeira que estava derrubada lá. Então, pagar motoqueiro, pagar frete, pagar marceneiro para cortar, quem monta sou eu, né? Aí, resumindo, não tem como eu vender por menos que isso, né? Porque madeira excelente, 4 centímetros de espessura. Ela não é uma caixa bonita, não, ela não é para jardim, não. Ela é uma caixa para colocar abelha e você fazer um manejo patronizado, né? Ela não é lixadinha, não é pintada, não é invernizada, nem nada. Ela é bem rústica, mas é uma caixa boa. Então é isso aí. Dependendo, eu estava pesquisando agora, Rosana, para comprar para o nosso meliponário do IFTO. Então é mais ou menos isso aí. Com as abelhas, é uns 300 e pouco, né? A de Jataí. Se Uhum. for comprar uma Uruçu, aí já tá. O enxame de Uruçu da caixa com abelha já tá 500 e alguma coisa, José? Mais ou menos por aí, não Eu, é? eu falei hoje com o vendedor lá, a abelha 600? tiúba, com relação à abelha tiúba. Ele tinha umas abelhas tiúba lá que era pequenininha, né? Isso varia muito, né? É uma divisão Uhum. nova, ele parece estar vendendo por 350, a divisão Ah, nova. tava em conta. E ela, aí ele falou, mas aquela lá que já está já grande, aquela lá é 400 a 500 reais, um negocinho que ele falou. Como eu não estava muito interessado em comprar, só queria só ter uma noção, né? Aí eu nem fui lá ver a abelha não, mas ele disse que já é uma abelha já formada. É esse valor. Mas assim, é isso aí, Rosana, tem que pesquisar. Por isso que eu falo para vocês, assim, eu proporciono esses cursos para eles entenderem, ô Josué, que eles podem produzir. Na região que esses alunos moram, tem muita jataí. Tem um aluno da engenharia agronômica que captura muita jataí lá da cidade dele, lá em Sim. Lavandeira. Uhum. Novo Jardim também, eles capturam muito com isca. É. Jataí. Então, dá para ganhar um dinheiro, além de estar ajudando o ambiente, né? Se investir Uhum. na área, dá para ganhar um dinheirinho produzindo caixas, né? Sim. E Uhum. tendo os enxames. E são áreas que também, infelizmente, tem muito desmatamento. Então, se for investir, né, dá para ganhar alguma coisa. Deixa eu ver. A Natália Pires perguntou qual o tempo certo para fazer a colheita. Depende Certo. muito da espécie, mas você pode falar mais ou menos quais são as épocas de colheita? Olha, aqui na nossa região, no bioma cerrado, geralmente acontece no mês de setembro, né? Colheita de mel da tiúva, do uruçu, é setembro. Porque setembro já está findando a maior parte das flores. Aí você colhe esse mel em setembro e ainda fica mais uns meses ali para colher mais alguma coisa para sobreviverem, tá? Então setembro um tempo certo de colher. Em relação ao preço da caixa que eu falei, de R$ 120, realmente para quem está iniciando ele é um preço alto. Eu sou sincero a falar, né? Porque às vezes quando a gente está iniciando, a gente não. Eu falo por mim, porque quando eu iniciei, eu tinha apenas, sabe o quê? Um serrote de podar árvore, que eu usava lá no pomar. Aí eu ia na marcenaria, pegava, ou na marcenaria não, na madeira no lugar que vende madeira, eu pegava tábua de pinos, ia para ele cortar na espessura que eu queria, na largura que eu queria ali. Cortar no comprido da madeira é ruim, mas só assim, tirar os pedacinhos, fazer o caixotinho, eu conseguia. Aí passava o lápis ali, serrava com o serrote de poda e fazia. Minhas primeiras caixinhas foram feitas assim, né? Então, eu acho que quando a gente quer começar, se não devemos esperar
ter recurso para aquilo, né? A gente tem que realmente usar as ferramentas que a gente tem e se realmente aquilo é que quer, a gente entra na guerra e pronto, né? Teve uma pergunta, antes de responder o Tiago, que me fizeram até na aula de pecuária, porque tem muita aluna aí da turma de pecuária. Sim. Qual a madeira que é utilizada para confeccionar as caixas? Qual é a melhor, Josué, para se utilizar? A melhor, sempre ela custa caro, né? A madeira, assim, uma madeira que você coloca e não tem mais perigo de um cupim roer ou apodrecer, é cedro rosa, né? A maioria do pessoal, se você for falar, eles vão dizer que é o cedro rosa, só que está longe da nosso alcance, né? O, essa madeira que eu estou construindo essas caixas, ela é de tamboril, né? É uma madeira que, segundo, eu não conheço, né? Eu não conheço essa madeira, não. Mas foi por indicação de alguns apicultores e meliponicultores que já usam há muito tempo e diz que não tem risco de cupim comer, de apodrecer, essa coisa toda, né? E também dizem que não é pesada. Eu estou desconfiado, porque essas minhas são bastante pesadas. Eu não sei o motivo. Mas só que tem algumas, nas pecinhas que o marceneiro cortou, que eu estou montando, algumas peças são leves que só isopor, já tem outras que são pesadas. Eu não sei se é o cerne da madeira mais para dentro, é toda feita de cerne, da mesma cor, só que algumas pesadas de outras maneiras. Então a resposta é essa. O tamboril é muito usado aqui na nossa região, muito usado mesmo. Muito bem. Mais alguma pergunta? Ah, sim, o Tiago falou sobre a questão dos méis falso para alimentar a abelha. É, Então, assim, já vou adiantar. Para não comprar mel falso, o ideal é conhecer o produtor, né, Josué? Aí ele perguntou assim, ó, deixa eu ver. Eu tinha visto um assunto sobre a existência de mel que são falsos e que se der esse mel para essas abelhas, elas começam a produzir mel. Eu não entendi essa parte. Eu não sei se é verdade, gostaria de saber se é possível evitar que isso aconteça. Deixa, Então, pode falar. deixa eu falar. Quem foi a pessoa? Gabriel? É o Tiago. Tiago. Boa noite, Tiago. Tranquilo? Tiago, é assim. O mel é um dos produtos mais fáceis de ser falsificado no mercado. Então, é por isso que eu, apicultor, meliponicultor, tenho problema diariamente com pessoas fazendo indagações a esse respeito. Tem, que é, assim, a seguinte pergunta, que é, às vezes, isso me dói mais do que a picada da abelha. Este mel é puro, né? Isso, naturalmente, na cabeça das pessoas está esse pensamento, né? Que o mel, por ser um produto de falsificação, assim tem essa pergunta já na cabeça, né? Pois então, como a Vanessa falou, para você comprar um mel, você não deve comprar mel na beira de estrada, né? Na beira de estrada é muito arriscado, porque eu não quero dizer que todos da beira de escada pode estar falsificado. Mas procure uma pessoa que você conheça, né? A pergunta é a resposta que eu dou para as pessoas que me fazem essas perguntas. Se meu mel é puro, eu digo, meu amigo, eu não sirvo para ser seu fornecedor. Primeiro, porque mel é um produto, explico para ele a situação, e se você não me conhece, então eu acho que você tem que procurar uma pessoa que seja da sua confiança, né, para você comprar seu produto, porque eu não consigo vender um produto para alguém que está desconfiando. E é muito chato essa situação, né? Eu não sei mais qual era a outra parte da pergunta dele. Não, ele disse que se tinha algum perigo, eu acredito que é assim, Tiago, qualquer coisa você me corrige. Se tinha algum problema você alimentar a abelha com esse mel falso. O meliponicultor, o apicultor,
e tudo mais, o pessoal que cria abelha, eles alimentam as suas colônias, isso não tem para onde fugir. Porque quando chega no final da safra, todo aquele depósito que elas guardaram, a gente subtrai, né? Então, e aí? A gente vai largar elas a Deus dará, né? A gente não faz isso, a gente vai alimentar. Aí é onde entra a responsabilidade. Você tem que alimentar na hora certa, na quantidade certa, para não armazenar. E aí, na apicultura, como eu não vendo produto da abelha, a mel eu ainda não vendi, de abelha sem ferrão, eu posso falar da apicultura. Na apicultura tem uma fase na apicultura que é preparar as colônias para a produção, que é a fase que você vai trocar aqueles favos do ano anterior, né, aqueles favos tão pretos, porque acontece o seguinte, se você observar um favo de abelha com ferrão, ele é cheio de alvéolos, aqueles pontinhos ali, é onde a abelha rainha coloca suas crias ali, seu ovo ali, né? Isso na câmara de cria, embaixo. E aí, se você não trocar anualmente aquela cera, cada vez que nasce uma abelha, as abelhas que cuidam dessa parte de limpeza, ela vai passar própolis e vai reduzindo aquele alvéolo, e a rainha não consegue encaixar o abdômen para fazer a postura ali. Com isso, você perde produtividade, porque ela vai perder tempo para fazer a postura, e elas tendem a ir embora dali, porque também começa a ter presença de traças ali, de algum predador delas. Então, quando chega 60 dias antes da flor, você tem que começar a trocar esses favos velhos. Para elas construir favo novo, elas vão precisar de cera. Aí você vai colocar cera para ela ali, lâminas de cera, né? E vai ceder alimento para elas, porque, não sei se você sabe, a cera da abelha, ela vem de carboidrato, que significa o mel ou o substituto do mel, que no caso da apicultura ele utiliza xarope de água e açúcar. Então, nessa fase, você tem que ceder lâmina de cera para ela puxar os favos, né? Aí, sim, você vai tratar ela sem deixar excesso de xarope. Ela não vai armazenar xarope, né? Aí, quando chega na época da colheita, você coloca as melgueiras, que é o depósito do mel, onde as abelhas vão colocar o mel. Aí pronto, aí a chance de contaminação ela é reduzida a zero. Não tem chance de quem pratica esse manejo cometer algum crime de vender um produto falsificado. Tá? É assim que funciona. Então, geralmente não tem perigo, não, porque quando precisa dar alimento para a abelha é açúcar, né? É mel e açúcar. Então, não tem problema, não. O problema é só se eles adicionarem outro produto diferente disso aí, né? Última pergunta, Ana, estava sentindo sua falta. Pode falar. Boa noite. Então, a minha pergunta aqui é o seguinte: quando vai criar as abelhas, normalmente tem como se fosse uma estante com suas caixinhas. Se tiver, por exemplo, uma caixinha vazia, é comum que a abelha troque de caixa ou que elas mesmas troquem de casa, troquem de caixa? Responde, Vanessa. Pode responder, Josué. Tá. No dia a dia, isso a gente nota com muita frequência, né? Você falou no caso do meliponário em prateleira, né? Em condomínio, que é denominado, né? Em condomínio, ele é feito para ambientes pequenos. O meu é assim, apesar de estar lá na chácara, ele é em condomínio, porque elas ficavam aqui em casa, então eu desmontei aqui e levei para lá. Mas inclusive hoje mesmo, eu já pedi para uma pessoa fabricar cavaletes, né? Porque eu vou... O que deu? Tá me ouvindo? Alô? Alô? Tá tudo certo? Vanessa? Tá sem Sim, voz, estamos te Vanessa? ouvindo. Sim, estamos te ouvindo. Eu que estou compartilhando aqui para mostrar Ah, seu meliponário. Pode continuar tá. falando. Aí, lá eu estou utilizando em condomínio ainda, mas estou voltando para trabalhar em cavalete individual, porque isso acontece direto. Às vezes, a abelha ela sai da colônia
a primeira vez, quando ela pega a idade de sair de uma colônia, tá vendo aí, ó? Ela é cheinha dessas, em condomínio. Aí, a primeira vez que ela sai, ela faz um registro do ambiente de onde ela saiu. Aí vai para o campo, a primeira vez, e volta naquele mesmo. Ela, geograficamente, ela mapeia aquilo ali. Aí, eu tô aqui nessa posição, tá vendo a foto aí? Eu na frente com uma caixa, tô na frente de uma caixa aí. Então, esse ambiente que ela está acostumada a chegar, ela tem uma barreira aí. Aí, o que vai fazer? Ela vai ficar meio perturbada e vai entrar em uma outra colônia. Quando isso acontece, ela é morta ali. Ela não permite a entrada de uma abelha de uma outra colônia, tá? Então, em condomínio, ele é indicado para ambiente pequeno, porque não tem outra saída, você tem que fazer assim mesmo. Mas em ambiente aberto, lá no meu caso, eu vou ter que botar toquinho aí nessas áreas todas e espalhar essas que eu vou dividir esse ano, eu vou colocar todas elas separadas, tá? Não sei se respondi a pergunta. Deixa eu ver se eu entendi. No caso, a abelha, ela vai entrar sempre na mesma caixa. Se ela for entrar em outra caixa do lado, principalmente se for espécie diferente, ela pode ser expulsa. Não da Seria mesma isso, né? espécie, da mesma espécie. Só que às vezes, eu já observei, José, você pode fazer a correção, caso eu esteja errada. Se às vezes você tem uma caixa mãe e você divide, né? Depois a Uhum. gente vai explicar sobre essa questão. Dividir a caixa, aí ficou dessa caixa dividir em duas, então gerou uma caixa filha. Às vezes elas ficam, como elas foi dividida, né? Aquela caixa que era inteira, eu peguei metade da colmeia ali e passei para outra caixa. Então, eu tenho uma caixa filha. Às vezes as abelhas da caixa filha ficam voltando para a caixa mãe, quando elas ficam muito próximas, porque Sim, elas eram da mesma família. Então, às vezes isso pode sim. acontecer, né? Quando Nesse elas são caso, parentes. nesse caso, a harmonia permanece, porque tem um cheiro, né? Mas se é de uma colônia aqui, eu já vi isso acontecer demais. As abelhas vão entrar em outra, o pau pega, né? É briga mesmo, elas não deixam entrar. Já ouvi comentários, alguém falando que quando ela chega com alimento, é permitido, tá? Agora, quando você mexe na caixa ali, que algumas saem e elas tentam entrar na caixa da outra com as mãos vazias, segundo o pessoal, a briga só acontece quando ela vai entrar sem alimento. Mas eu não sei dizer, eu sei afirmar que eu presencio isso direto. Sempre que eu vou fazer manejo lá, que uma sai meio perturbada ali, que entra na casa da outra, ela morre ali mesmo. Monta e faz as duas, às vezes, morre duas ou três junto, porque uma embaraça na outra e pronto. E vira uma. Vanessa, quando ela ficava aqui, eu passava o dia, assim, à tarde, que eu estou com o tempo mais disponível, eu ficava o tempo todo vendo o movimento dessas abelhas aqui. É super interessante. Você põe alimento coletivo, é um problema, porque elas fazem movimento demais e algumas se perdem, aí também é briga. Então, o meliponário tipo condomínio, ele é indicado para espaço pequeno, tá? Espaço grande, você pode botar os piquetinhos, botar os cavaletes e as caixinhas em cima.